Guarda Especial. Cassiano Ricardo Leite, nome de batismo. Cassiano Ricardo, nome de poeta. Foi assim que o Brasil conheceu um dos mais importantes escritores do país no século XX. Jornalista, escritor, nacionalista, advogado. Neste programa, vamos mostrar quem foi esse filho ilustre de São José dos Campos. Foi na capital fluminense, em 1937, na Academia Brasileira de Letras, que o escritor colocou definitivamente o próprio nome na história da literatura nacional. O próprio Cassiano afirmou que foi o livro Martim Sererê que o fez entrar na Academia Brasileira de Letras. A eleição dele aconteceu no dia 9 de setembro de 1937 e a posse no dia 28 de dezembro do mesmo ano. Foi nesse dia que, pela primeira vez, Cassiano Ricardo sentou-se como imortal das letras nessa cadeira aqui, a de número 31. Cassiano foi o autor da proposta de que os próprios colegas pudessem indicar os candidatos a fazer parte da academia. Foi assim que ele pôde convidar outro escritor da região, Monteiro Lobato, para disputar uma vaga. Mas o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo não aceitou. Resposta do Lobato: eu só entro na academia depois que puserem o Getúlio de lá para fora a pontapés. Não era uma questão pessoal, era uma questão política. Getúlio, naquele momento, encarnava o fim da liberdade de expressão, que era tão cara para Monteiro Lobato. A antiga cadeira do autor de Marcha para o Oeste, escrito em 1940, é ocupada atualmente pelo gaúcho Moacir Scliar. Eu admirava, muito antes de entrar na academia, muito antes, né, de escrever, desde os bancos colegiais, né, a gente já lia e admirava Cassiano Ricardo. O diretor da biblioteca da ABL, Luiz Antônio de Souza, trabalha na academia há 34 anos. Ele conheceu Cassiano em 1972, 2 anos antes da morte do poeta. Cassiano, lamentavelmente, em fim de vida, tinha uma figura não muito... Velhinho, já mais velhinho. Já caído, com poucos cabelos, caminhava lentamente, vinha... Há quem dissesse mesmo que ele vinha quase que a pé lá do Santos Dumont até aqui a academia, que é uma boa estirada. Vinha para as sessões normalmente. Caminhar por essas salas, folhear os livros que pertenceram aos maiores escritores brasileiros, conviver com grandes autores da literatura nacional. Cassiano Ricardo passou 37 anos da vida convivendo com a Academia Brasileira de Letras e ele conquistou o seu próprio espaço aqui, nessas estantes. Uma obra que está guardada na memória dos amigos. O escritor alagoano Ledo Ivo guarda até hoje o livro em que Cassiano escreveu, em 1960, uma dedicatória, dizendo que gostaria de ver o colega na Academia Brasileira. Ledo só passou a integrar o grupo de poetas imortais 26 anos depois, em 1986. Ele conviveu durante 20 anos com o poeta joseense. Eu diria que foi uma vida bela, rica, né? Proveitosa, né? E um exemplo de uma grande fidelidade à poesia, de uma grande fidelidade à literatura, de um grande amor pelo Brasil. Ele celebrou muita tecnologia, na verdade, e o Vale da Paraíba hoje é a capital brasileira da tecnologia, das invenções. Já na Academia Paulista de Letras, na década de 50, Cassiano também marcou presença com sua vontade de criar novidades e abrir espaço para a poesia e os poetas. Nesta foto, entre os acadêmicos paulistas, o escritor vale-paraibano Monteiro Lobato participa da reunião. Foi nessa época que Cassiano criou o Clube da Poesia. Não só ele foi um grande poeta, mas ao dar os contornos da poesia brasileira, a partir de 48, quando presidiu o Clube de Poesia, ele, na verdade, foi gerador de inúmeros poetas, entende? E se pautaram e ganharam dimensão nacional. O atual presidente da Academia Paulista de Letras, o jurista Ives Gandra, também foi presidente do Clube de Poesia. Ele reconhece em Cassiano um poeta que o tempo não vai apagar. Cassiano, em nível de Academia Paulista de Letras, em nível da história da poesia no Brasil, é daquelas figuras que daqui 200, 300, 400 e 500 anos serão sempre lembrados como um grande poeta brasileiro. Eu fico pensando assim, que ao entrar na academia, ao ocupar a cadeira que o Cassiano Ricardo ocupou, eu passo a me integrar numa corrente histórica, né, mostrando que mesmo a academia, né, que muitas pessoas consideram assim uma instituição de elite, né, na verdade ela é profundamente democrática, ela reuniu as vozes mais discordantes deste país na cultura. Exatamente essa síntese
né, que a academia foi capaz de fazer é o que eu lembro, né, quando eu penso nesse antecessor que eu tive para minha honra, que foi Cassiano Ricardo. O poeta que chegou à Academia Brasileira de Letras começou a escrever ainda em São José dos Campos, onde estudou até os 10 anos de idade. Na reportagem que você vai ver agora, você vai conhecer o maior desafio que nós enfrentamos: encontrar imagens em vídeo de Cassiano ainda vivo. E para superar essa dificuldade, reunimos uma grande quantidade de fotos e de depoimentos de pessoas que conheceram o poeta e admiram a obra dele. Ele não abria mão do chá com biscoitos no mesmo horário todos os dias. E era na cadeira de balanço que Cassiano Ricardo cultivava duas grandes paixões: as escrituras dele, todas as poesias. Então os rascunhos ele ia amassando e jogando ao lado da cadeira de balanço. Ele gostava muito de laranja, várias laranjas, que é o que ele podia, porque ele era diabético, né? Tinha esse problema de diabetes. Então ele descascava as laranjas e também ia, né? Mesmo costume com o papel, ninguém podia mexer. 12 anos, esse foi o tempo de convívio de Brasil Ricardo com o avô. E foi também a idade com que Cassiano deixou São José dos Campos. A cidade marcou a infância do escritor. Ele adorava São José. É só ler. Só ler. E falava para mim. Falava para minha irmã que o Vale do Paraíba era o futuro do país, das empresas. Era em São José dos Campos. E quando caía a ponte, eu passava o Paraíba numa vagarosa balsa, como se dançasse valsa. Foi uma casa no centro de São José dos Campos, próximo à região onde fica a Igreja Matriz, que ele nasceu no dia 26 de julho de 1894. Minha avó perdeu a primeira filha, né? E era longe, né? Vargem Grande, Rio Paraíba, outra configuração. Era muito longe para socorrer. Então tinha um cuidado muito especial com o Cassiano. Então, por isso eles tinham uma casa em São José. Em 1905, ainda em São José dos Campos, Cassiano escreve seu primeiro poema. Ele estudou no Olímpio Catão, lá onde hoje é o Hotel San Remo. Ele escreveu uma poesia aos 10 anos de idade para o amiguinho dele. Eu tenho apenas 10 anos, não posso muito saber, mas espero em meu bom Deus que ainda hei de aprender. Do Vale do Paraíba para a capital paulista, Cassiano começa o curso de Direito nesta faculdade, no Largo São Francisco, em 1914, mas só fica no local durante 3 anos. Em 1917, ele vai concluir o curso no Rio de Janeiro. Este prédio foi transformado em faculdade de Direito em 1891, 3 anos antes do nascimento de Cassiano Ricardo. O único documento que registra o nome dele aqui no prédio é este livro aqui, que tem o nome de todos os formados até o ano de 1920. Hoje, no local, poucos sabem da importância de quem já passou por aqui. Cassiano Ricardo, não. Estudou aqui? Coisa divina. Eu tenho 25 anos que trabalho aqui. Estudou? Não sei. Depois de formado, Cassiano voltou a São Paulo, onde tentou abrir um escritório de advocacia. Em 1919, ele seguiu para o Rio Grande do Sul, já trabalhando como advogado. Este monumento em Caxias mostra o reconhecimento pela figura de Cassiano. Em 1928, Cassiano publicou o livro que o lançou no cenário nacional da literatura, Martim Sererê. Famosa pode ser Macunaíma do período, mas que a beleza de Martim Sererê é muito maior e representa muito mais, que é o povo brasileiro ali, a formação da raça. A onça pintada saltou tronco acima que nem um relâmpago de rabo comprido e cabeça amarela, zás! Foi essa obra que, muitos anos depois, na década de 70, marcou a professora Ana Teresa. Ela conheceu pessoalmente Cassiano, que já era então um escritor de renome nacional. Ele ficou no Grande Hotel, e o restaurante do Grande Hotel era do meu pai. E meu pai, sabendo que eu gostava, já era professora, há pouco tempo trabalhando com ensino médio, que na época era o colegial, meu pai conversou com ele, perguntou se ele me receberia, conversaria, porque eu era professora e gostava da obra dele, trabalhava com a obra dele, e ele prontamente me recebeu. Meu pai me ligou, eu fui lá, então eu passei a manhã conversando com ele. Nunca pensei que fosse ter oportunidade
de conhecer e ficar amiga dele. Antes de aderir à máquina de escrever, Cassiano utilizava uma caneta tinteiro. A peça hoje está nas mãos do jornalista e escritor Júlio Ottoboni, que reuniu poemas de Cassiano Ricardo em que ele fala de seu amor pela terra natal. Isso daqui foi um bom presente, um dos grandes presentes que eu recebi da filha do Cassiano, da dona Célia, que era a filha mais velha, já falecida. Além de um grande poeta, Cassiano, que se casou 3 vezes e teve 3 filhos, também era um avô dedicado. Ele era muito presente com todos os filhos e netos. Tinha tudo anotado, desde o nascimento dos filhos, todas as passagens com os netos, ele tinha. Fazia um relatório dele. Se eu puder, algum dia, quando houver mais poesia, mandarei escrever o seu nome, Jaci, num letreiro de lâmpadas elétricas de todas as cores, no alto daquele arranha-céu, para que toda a cidade possa ler o seu nome e o seu nome fulgure pertinho do céu. E eu mesmo irei acender o imenso letreiro encantado que ficará pisca-piscando lá em cima, na noite azul de pantomima. Na década de 1930, Cassiano Ricardo iniciou um movimento na poesia que foi chamado de Verde e Amarelo. Nele, o poeta reforçou a importância da defesa dos valores nacionais. Grandes amigos dividiram com ele essa tarefa. No final dos anos 30, Cassiano assumiu a editoria de Amanhã, jornal que pertencia ao governo. Foi nessa redação que ele conheceu Ledo Ivo, jornalista que se tornaria amigo pessoal do poeta. Alguns amigos meus me arranjaram trabalhar na Manhã, que era o jornal chamado Estado Novo. Nele colaboravam, inclusive, muita gente que depois da queda do Estado Novo renegou. Colaboravam lá Vinícius de Moraes, Gilberto Freire, Lúcio Cardoso, Murilo Mendes, Jorge de Lima. Alta intelectualidade o Cassiano reuniu naquele jornal. Na década de 40, em pleno Estado Novo, Cassiano trabalhou como censor no temido Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. E ele mesmo censurou colegas, né? Vinícius de Moraes, por exemplo, ele censurou. Nomeado por Getúlio Vargas, chefe do Escritório Comercial do Brasil em Paris, nos anos 50, Cassiano partiu para a França. Junto, foi com ele o amigo. Até me apresentou ao Getúlio antes da viagem, etc. Né? Então eu segui como uma espécie de assessor. Lá, seu lado nacionalista ficou mais evidente. Para ganhar um brinde do Brasil, tinha que experimentar o café. Ou quando era a Feira da Laranja, a laranja. Senão não dava, não tinha brinde. Podia ser até o presidente, né, de França, não tinha, assim como não tinha direito, era embaixador. O presidente da França lá teve que tomar o café brasileiro. Teve que tomar o café brasileiro. Ele era realmente de um entranhado nacionalismo, de uma grande paixão pelo Brasil, né? E a admiração, aliás, que ele tinha pelo Getúlio, é que ele achava que o Getúlio encarnava como ninguém o Brasil, né? Símbolo da nação. Era assim que Cassiano via os bandeirantes. Para ele, um sinônimo do progresso. Eu via nos bandeirantes, assim, o protótipo, né, do brasileiro realizado, né, do brasileiro, assim, dedicado à sua pátria. Aliás, ele criou um neologismo bandeirar, né? Vamos bandeirar, ou seja, vamos imitar os bandeirantes, né? Uma das homenagens da capital paulista a Cassiano Ricardo está aqui no Monumento aos Bandeirantes, próximo ao Parque do Ibirapuera. Nele está escrito o trecho de um poema de Cassiano, que diz assim: glória aos heróis que traçaram o nosso destino na geografia do mundo livre. Sem eles, o Brasil não seria grande como é. O monumento foi concluído em 1954. Nele, o autor Victor Brecheret revela a influência que a leitura de Martim Sererê teve na sua obra, onde ele retrata os desbravadores do interior brasileiro, índios, negros e brancos. E assim, esmagada a cabeçorra azul da última légua, o Brasil ficou sendo o que é hoje. No rastro da grande marcha, brotaram as cidades, os cafezais, fundou-se a nova civilização, baseado no amor por todas as raças. Cassiano Ricardo. Parnasiano, modernista, precursor do concretismo. O poeta de muitas faces teve inúmeros admiradores de sua escrita, mas também sofreu retaliações. Para alguns, seu estilo será lembrado daqui a 200 anos como algo muito importante para a literatura brasileira.
Na década de 50, apontado como conservador por modernistas como Mário de Andrade, Cassiano viu nos poetas mais jovens a chance de experimentar novos estilos literários. Ele que era um homem que vivia muito isolado, inclusive isolado pelos companheiros de geração, né, hostilizado às vezes de uma maneira até muito cruel por Oswaldo de Andrade e outros, né, especialmente por causa de diferenças políticas, né, de modo que ele então encontrou na nova geração quase a sua geração. Nessa época ele conheceu Mário Chamy, 40 anos mais novo que ele. A amizade começou através de cartas guardadas até hoje. Ele leu o livro, Os Rodízios, e me mandou esta carta, datada de 3 de abril de 1959. Esse livro impressionou muito bem o Cassiano. Essa carta, ela é muito expressiva. Ele chega a dizer: já os li várias vezes, ou seja, os poemas do livro, para satisfazer minha própria exigência de rumos novos em poesia. Isto dito por um poeta consagrado para um rapaz, um jovem de 23 anos de idade, perdido lá na roça, no interior paulista, teve, evidentemente, um impacto especial. Em 1962, Mário lançou um movimento que revolucionou a literatura brasileira, a poesia praxis. Mesmo perto dos 70 anos, Cassiano foi um entusiasta das novas ideias. Quando ele percebeu que eu trabalhava a palavra sem transformá-la num objeto inerte ou numa coisa mais vazia, uma coisa que ficava só no plano do significante e não do significado, ele mudou a sua ótica em relação ao tratamento que o poeta deve dar à matriz fundamental do poema, que é a palavra como um núcleo vivo de emoção e pensamento. Ele se ajustava muito ao novo, às novas gerações, né? A experiência com os poemas visuais concretistas está presente em Translação, escrito por Cassiano no livro Jeremias Sem Chorar, de 1964. Quando ele morreu, já com quase 80 anos, super atualizado, passando por todas as fases. Sim, ele tem poesias chamadas Avant la Lettre, que é a serenata sintética, que ele fez antes do concretismo. É um poema com 6 palavras, mais as 2 do nome, do título, são 8 palavras do poema antes do concretismo. Tudo parecia certo. O horizonte estava perto. Havia erros nos votos, mas a soma estava certa. Deus escrevia direito por pequenas ruas tortas. A mesa era sempre lauta, misto de sabiá e humano. O meu vizinho acordava tranquilo, tocando flauta. Era em São José dos Campos. O horizonte estava perto. Tudo parecia certo, admiravelmente certo. A poesia de Cassiano Ricardo sempre foi considerada musical. Artistas se dedicaram a estudá-la para transformar os versos em peças de teatro e canções. Pelo menos 3 reuniões semanais. Era esse o ritmo de encontros que Cassiano tinha com os poetas concretistas na década de 60. O escritor joseense também era procurado por vários músicos de vanguarda. O jovem maestro Júlio Medalha não perdia um encontro. Nas décadas seguintes, ele acabou se consagrando como um dos regentes mais conhecidos do Brasil. A nossa geração caminhava, né, para fazer uma espécie assim de relacionamento muito interdisciplinar, não é? Quer dizer, eu era músico, os poetas concretistas eram poetas, mas eles sabiam tanto de música quanto eu, na época, procurava saber de poesia, né? E a gente fazia reuniões todas as semanas, 2, 3 reuniões por semana, para discutir ideias. E algumas eram na casa do Cassiano. Ele conversava como se fosse um personagem daquela geração. Quer dizer, era um mundo se abrindo para experiências multicoloridas, né? Que, na realidade, transformavam os próprios conceitos. Quer dizer,
de uma poesia conteudística ou de uma música conteudística, né? Que os quatro como num teatro conservem a mão. Nos anos 70 nascia um dos mais revolucionários grupos musicais do país. O primeiro LP dos Secos e Molhados tinha 2 poemas musicados de Cassiano Ricardo, Prece Cósmica e As Andorinhas. Espessa que do bolso de cada um dos quatro, como num teatro voem pombas, pombas brancas. Em 2003, o músico joseense Joca Freire aceitou um desafio: musicar vários poemas de Cassiano. Resultado, o CD A Flauta que Me Roubaram. O Brasil é um país em que se lê pouco e canta muito. Nada contra cantar muito, ótimo que se cante muito, mas poderia ler um pouco mais. Então acho que musicar poemas é uma forma assim de difusão do poema fantástica, né? O mar é belo, muito mais belo é ver um barco no mar. O poeta, que era diabético, morreu em janeiro de 1974 e foi enterrado no mausoléu da Academia Brasileira de Letras. E a presença do Cassiano ao lado era isso, quer dizer, ele trazia praticamente a mensagem de um humanismo poético que ele tinha e que realmente a sua poesia, com todo o seu lirismo e com toda a sua capacidade de encantar as pessoas, ele fazia com que aquele nosso contato com ele se transformasse numa coisa mais dinâmica e mais humana, evitando que a gente descambasse para um mero vanguardismo experimental inócuo. É o arco da ponte no mar. A onda é bela, muito mais bela é uma mulher nadar. Membro da Academia Brasileira de Letras, fundador do Clube da Poesia em São Paulo, importante jornalista. Na terra onde nasceu, hoje pouco se sabe do poeta que fez o Vale do Paraíba se tornar conhecido em todo o Brasil. Avenida, escola, biblioteca, fundação cultural, grupo de escoteiro. O nome do poeta está espalhado por São José dos Campos. Mesmo com todas as homenagens, a obra de Cassiano é pouco conhecida em sua cidade natal. Eu moro aqui há 20 anos, mas não conheço a história. O que eu ouço falar é que é um escritor, né, de São José, né? Ele fez parte até da região, acredito eu que seja isso, porque tem bastante até homenagens de praças, de nomes de ruas, tudo sobre ele aqui. A organização dos livros raros da Biblioteca Municipal, que tem o nome do poeta, foi feita por esta jornalista. Todo o material reunido por Erlene está neste catálogo, que tem 62 livros originais de Cassiano. Eu não sabia profundamente, só via aquela coisa. Fui fascista, a gente tinha um certo preconceito com Cassiano Ricardo, né? Você achava que ele era fascista, quando não é nada disso. O cara, eu fiquei assim encantada, porque ele pega todas as fases de literatura. É uma pessoa que tem uma visão muito para frente, vanguarda, ele tem uma imagem muito legal. Para a professora Ana Tereza Bernardes, a literatura de Cassiano deveria ser apresentada desde cedo nas escolas. Eu sei de pré-escolas antigamente que usavam o poema Cacto dele para as crianças desenharem, crianças de 4, 5 anos, ouvindo o poema, desenhavam. Não só nas questões de poesias de amor, mas também na questão da importância dele na literatura brasileira, da sua escrita diferente, dos poemas em que ele utilizava os desenhos, né? Então, tudo isso eu acho que ampliou bastante o universo literário e linguístico dos alunos. Com apenas 12 anos de idade, Rodrigo Pontes, de São José dos Campos, escreveu um romance policial. Ele teve contato com o mundo de Cassiano através do livro Vamos Caçar Papagaios. É meio difícil de entender assim, algumas coisas, mas aí vai indo uma história e você vai entendendo, vai contando com poemas a história. Cada poema conta um pedaço da história. Para que futuras gerações possam conhecer Cassiano, é preciso investimento na cultura. A cidade, que é tão marcante nos escritos do poeta, planeja fazer um memorial para resgatar a literatura e a imagem desse filho ilustre. Mas o projeto ainda não saiu do papel. Nesse momento, a gente encara o memorial com duas facetas. A primeira é o memorial enquanto obra do Cassiano Ricardo e enquanto seus pertences. E tudo isso está aqui à visitação do público no Arquivo Público Municipal. O segundo lado de se falar de um memorial
é você ter um espaço físico só para isso. E nesse quesito, a atual administração, que está prevendo a construção do Teatro Municipal, prevê junto o Memorial Cassiano Ricardo. Memorial com anfiteatro, só cultura, né? Movimentos, jovens, né? Joseense. Isso é lindo, né? Lindo demais. A seca secou tudo. A água do rio, o suor ao rosto do trabalhador, o pranto aos olhos dos que precisariam chorar. Até outubro, mês dedicado ao poeta em São José dos Campos, uma equipe de atores pretende levar Cassiano para as escolas e o teatro. É uma forma lúdica de despertar, vamos dizer assim, o interesse pela obra dele, né? É mais ou menos o que aconteceu com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Uma coisa você faz a leitura, você viaja naquelas imagens que a literatura te fornece, mas quando você entra em contato com toda essa leitura lúdica do trabalho através do teatro ou da televisão, no caso, você tem um outro interesse em conhecer a obra do autor. A semana em homenagem ao poeta, que é organizada há 35 anos, seria insuficiente para divulgar a obra dele. Eu já pensei em que se pudesse colocar outdoors, como já se fez em algumas cidades aqui do Brasil, como em Natal, do poeta, se distribuir poesias nos ônibus, fazer intervenções com pessoas declamando poemas dele dentro de ônibus, de circulares, nas praças, nos supermercados. Até escrever, eu pensei nisso, escrever poemas do Cassiano em saquinho de papel de pão. Isso tudo que estamos fazendo são passos primeiros e que não devem parar. Escritores e amigos do poeta defendem uma divulgação mais ampla. Eu acho, em primeiro lugar, que ele é um dos grandes poetas do modernismo. Em segundo lugar, eu acho que ele é um dos grandes poetas brasileiros do século XX. Em suma, eu acho que ele deixou uma obra durável e perdurável. Há um silêncio injusto a respeito da obra do Cassiano Ricardo. Faz muita falta a ausência da poesia do Cassiano em termos de circulação mais constante e efetiva, seja na imprensa, seja nas academias, seja nas faculdades de letra, seja no convívio literário comum de um país como o Brasil.